Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. O que o novo Código Civil está prevendo para os solteiros, hein? Pois é, Fernanda. Olha só, como a notícia é divulgada, leva a gente a tirar algumas conclusões que não são necessariamente as conclusões da norma, né? O que acontece? Hoje você tem a união estável. E o problema é que a união estável, ela não é concebida inicialmente como um estado civil, mas como um fato. Você tem o estado civil de solteiro, você tem o estado civil de casado, você tem o estado civil de divorciado e você tem o estado civil de viúvo. É como você se qualifica civilmente, né? Mas quando você constitui união estável, você não altera o seu estado civil. Se você é casado e constitui uma união estável, e note bem que isso é possível desde que haja separação de fato, seu estado civil vai continuar sendo casado. Se você é divorciado e constitui uma união estável, seu estado civil vai continuar sendo divorciado. Se você é solteiro e constitui uma união estável, seu estado civil vai continuar sendo o de solteiro, embora você esteja vivendo uma vida como se de casado fosse. Isso é o que está na legislação atual. É evidentemente que isso representa uma certa distorção em relação aos propósitos da própria união estável. Então, o que o legislador, o que o projeto do Código Civil propõe? Que haja uma alteração. Quando você constitui união estável, você deixa de ser solteiro e passa a ostentar o status de convivente. Ou seja, se você é solteiro e constitui uma união estável, hoje você continua sendo solteiro. Mas se você é solteiro e constitui uma união estável, no caso da aprovação do projeto do Código Civil, você deixa de ser solteiro e passa a ser convivente. E é por isso que a mídia está divulgando que é o fim do solteiro. Para desespero de muitos que leram a notícia pela metade. É muita mudança na cabeça da gente. Como assim? Eu tô bem com a minha vida de solteiro. E já foi o tempo, né, Fernanda? Que para que uma pessoa fosse feliz, ela devia ter uma outra pessoa do lado dela, né? Não existe mais nos dias de hoje. Hoje as pessoas se autorizam a ser o que bem entenderem. Quem quer casar, casa e vai ser feliz casado. Quem quer continuar solteiro. E muita gente curte a vida de solteiro. Então muita gente entrando em pânico. Como assim eu não posso mais ser solteiro? Não, calma, gente. Pode continuar sendo solteiro, desde que você não constitua união estável e evidentemente que não hoje, mas no caso de aprovação do projeto do Código Civil. Então, para alívio de muitos, fica esclarecido, viu, Fernanda? Pois é só se você estiver indo para uma união estável. Exatamente. Acho justo. Não é? Você não acha, não? Assim, é complicado, porque, veja bem, nós temos hoje uma série de disparidades no Código. Por exemplo, hoje, se você é casado e quer vender um imóvel, você depende da autorização do seu cônjuge. Tá? Por quê? Porque na hora que você apresentar a documentação no cartório, vai estar lá a sua certidão de se você é solteiro. Se você é casado, vai estar lá, vão te exigir a apresentação da certidão de casamento, e aí vai estar constando que você é casado, seu regime de bens, então o tabelião vai exigir ou o registrador vai dizer o seguinte: não, você não pode vender esse imóvel sem a assinatura do seu cônjuge. Está aqui, ó, você é casado, então não pode. Mas e o convivente? O convivente pode até fraudar uma eventual meação, uma eventual partilha posterior. Por quê? Porque o documento dele está lá como solteiro. Sim, né? Concordo. Então, assim, ele pode vender o que bem quiser e aí vai competir a parte eventualmente prejudicada que corra atrás depois para anular aquela venda, provando que não, a gente já tinha uma união estável e tal. Hoje é assim. Se o código for aprovado, o que vai acontecer
é que essa situação vai desaparecer, você vai ter um outro status de vida, então a sua documentação vai ser diferente. Tá? Hoje, inclusive, Fernando, já houve uma alteração no sentido de se determinar que as escrituras de união estável sejam averbadas no registro civil. Então, hoje já temos uma situação que protege um pouco mais, mas ainda está longe dessa proteção que o Código almeja oferecer para as pessoas que vivem em regime de união estável. Pois é. E como é que está a tramitação disso, hein, Zedu? Até para os ouvintes acompanharem. Está no finalmente? Não, a tramitação de uma legislação complexa, como é um Código Civil, porque note bem, o Código Civil, ele envolve todos os setores da sociedade, toda a vida privada. Nós temos falado muito aqui sobre a parte de herança, sobre a parte de família, mas nós temos que lembrar que um Código Civil envolve tudo. Envolve desde do direito de propriedade, envolve o direito ao nome, envolve os negócios jurídicos de uma forma geral, a compra e venda, as obrigações. O Código Civil vai ter a parte que vai dizer sobre os direitos reais, sobre imóveis, né? Os direitos reais, vai ter a parte do direito das obrigações, tem a parte do direito de empresa. Uhum. Então, o Código Civil regula toda a vida privada do cidadão. Então, claro que é uma legislação, essas alterações mexem com toda a sociedade e tem que ser examinada pelo Congresso de uma forma bem detalhada. Então, é normal que seja uma tramitação um pouco mais lenta. Não pode ser, Fernanda, igual foi igual que aconteceu com o atual, com o Código vigente. Eu não me canso de repetir que o Código vigente, o Código de 2002, ele foi concebido no final da década de 60. Olha que loucura, Fernanda. Uhum. Ele foi concebido no final da década de 60, porque o Código anterior era de 1916. Então, quando nós chegamos na década de 60, alguém pensou, não, peraí, a gente não pode usar com essa modernidade toda da década de 60, 1960 e pouco, final, com essa modernidade toda, a gente não pode usar um código de 1916, vamos alterar. E aí foi nomeada uma comissão de juristas, e foi o professor Miguel Reale, inclusive, que coordenou e apresentou o projeto, mas esse projeto só foi enviado para o Congresso em 1975. E ele ficou tramitando de 75 até 2002, quando ele foi finalmente promulgado. Então, veja, foi uma tramitação muito lenta. E aí, Fernanda, nós temos que chamar a atenção para um outro detalhe. Durante o período de tramitação, ele precisou ser modificado várias vezes. Quer ver um exemplo? Estou falando de uma lei que foi enviada para o Congresso em 1975. O divórcio veio ao Brasil em 1977 e 79. Então, veja bem, nós estamos falando de uma lei que vai regular o direito de família, mas que foi concebida sem o divórcio. Olha só, quer dizer, o divórcio vem e muda toda a estrutura do direito de família. Não é verdade? Sim. Então, o código, durante o período de tramitação, precisou ser remendado. Nós estamos falando de um código concebido antes da Constituição de 1988, que, por exemplo, consagrou o princípio da igualdade de gênero, consagrou o princípio da igualdade da parentalidade, que pais e mães são igualmente responsáveis. A Constituição de 88, ela derruba, por exemplo, o chamado antigamente de pátrio poder. Hoje é chamado de poder familiar e já se pensa em alterar também de poder familiar para autoridade parental. Então, note, o que se poderia esperar de um código que precisou ficar sendo remendado durante o seu período de tramitação? Uhum. Então, foi muito longo. Nós esperamos que esse pacote com as reformas do Código Civil
que afetam, vai falar do direito digital, vai falar de uma série de coisas que são compatíveis com a sociedade atual. Mas se demorar também muito tempo de tramitação, vai acabar envelhecendo. Vai ficando velho. Igual aconteceu. É isso aí. Vai acontecer. Zedu, É isso. boa semana para você e até a próxima segunda, hein? Para todos nós, segunda-feira que vem estaremos aqui de novo, se Deus nos permitir. Beijo para você, até lá. Até lá.